Quero tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Flamengo, neste vídeo sobre, né, uma reflexão, né, gente, sobre o que está acontecendo com o Flamengo, né? Até onde vai esse buraco aí, né? Qual é o fundo desse buraco, né? Porque tá demais, né? É uma situação sui generis, né? Completamente bizarra e beira o inacreditável. Se você conta em Portugal, né, brincando com aquela... Quando era criança, pelo menos, né, havia muita piada, né, sobre portugueses, né? Havia inclusive vendas, né, vendas de revistinhas, né, nas bancas de jornais, né, de piadas sobre portugueses. O português era motivo de piada para nós brasileiros, né? Claramente, no mundo do humor, essa coisa pode ser possível, mas na realidade a gente sabe que tem nada a ver. Acho que lá em Portugal também se conta piada de brasileiros, no caso, né? Mas naquela ocasião, né, as piadas de português, sobre portugueses, né, elas davam a entender que português eram pessoas muito, né, fracas de inteligência, né? Tinha muita dificuldade de processar um pensamento, essa coisa toda, né? E, enfim, e que não acreditava, na verdade, em algumas coisas, né, que estava à frente dos seus olhos, enfim, uma ingenuidade, uma falta de inteligência, tudo isso, né? Então, essa ideia de que o português era burro, né? Que o português enfim, que aquela piada praticava, ela se coloca agora, né? Dentro dessa fala minha, né? Quanto lá em Portugal, para aquele povo lá que, segundo as piadas, não era muito inteligente, uma bobagem, claro, mas segundo aquelas piadas, né? Para ver se eles vão acreditar. Se acreditarem, realmente isso pode até confirmar que realmente não são muito inteligentes, porque é tão absurdo o que está acontecendo com o Flamengo. É tão absurdo. É tão inusitado. É um negócio assim, sabe, que não tem explicação. Certamente que muitos entendem, né, que o que está acontecendo, todo mundo sabe falar que o problema é da gestão, todo mundo sabe falar que dentro de campo não há muito comprometimento dos jogadores em várias partidas, todo mundo sabe que o técnico não está mandando bem. Todo mundo sabe disso e alega e aponta isso aí, esse conjunto de coisas, como os problemas que permeiam o momento do Flamengo. Mas isso não explica tudo. Porque todos esses acontecimentos juntos, né, eles têm o poder de configurar uma situação negativa. Mas a situação negativa que está vivendo o Flamengo agora, ela não consegue ser explicada nem por todos esses fatores juntos. Porque é absurdo como cada um deles é profundo enquanto problema, né? Inacreditável. Então, eu queria ter essa reflexão com vocês aqui. Vamos ver até onde a gente vai. E o que tem que ser feito aí, né? O que tem que ser feito? Porque o time agora vai para uma disputa aí de título grande que pode entregar aí um pequeno alívio na temporada, porque pelo investimento do Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, pelos investimentos, pelo orçamento do Flamengo, o Flamengo tinha que conquistar no mínimo 2 títulos grandes. Ah, mas é difícil, tem os outros, tem o Flamengo, meu irmão. Flamengo, não tem que ter essa parada que tem dificuldade, não. Pra que tem o melhor elenco do futebol brasileiro? Pra que tem o melhor orçamento do futebol brasileiro? Pra que se reconstruiu como um grande clube, inclusive estruturalmente? Pra quê? Pra ganhar títulos. Pra não olhar pros outros. Pra ganhar muito mais do que os outros. Ponto, acabou a conversa, né? Então vamos lá, só falar pra você antes disso que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, tá? Que é uma casa de aposta aí mundialmente conhecida, importantíssima no mercado das apostas, né? Lá na Europa tira como a mais confiável casa que tem de apostas no mundo, né? Confiável, né? Portanto, não se trata só como um apostador qualquer, mas também como um consumidor. Não fica aí suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos. É diferenciada, uma gigante mundial do mundo das apostas, que patrocina inúmeras grandes equipes no futebol mundial, inclusive campeonatos, competições, como o Campeonato Brasileiro. Ah, o 1xBet. Se você já é inscrito, use o link que está... aposte usando o nosso link. Se você não é inscrito, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet, gente. E de quebra, presta atenção nessa dica. Por favor, presta atenção nessa dica, ó. Tem 2 jogos hoje interessantes para você pensar em ganhar um dinheiro aí. Esqueça os outros jogos. Olhem para esses. Tá? Corinthians vai receber o Grêmio na Arena Corinthians. A minha dica é, não sai mais de um gol no primeiro tempo. Não sai mais de um gol. É uma dica de ouro, porque o Corinthians tem dificuldade para fazer. O Grêmio, quando a equipe está muito fechada, também tem dificuldade para fazer. Né? Eu acho que esse é o resultado. Se você quiser ser um pouco mais corajoso e colocar empate ou vitória do Grêmio,
tá beleza também, tá? É uma dica aí, tem muito dinheiro envolvido aí nesse confronto, acho que vale a pena você pensar nesse jogo aí que vai acontecer às 21 horas. Às 20 horas, tem um outro jogo que dá também para ganhar um dinheiro, que é o Bahia contra o Santos. O Bahia tá dando sinais de que pode se recuperar agora com a gestão do Ceni, enquanto o Santos tá caindo ladeira abaixo a cada rodada, né? Na minha opinião, se você quiser uma aposta muito segura, é vitória ou empate do Bahia nesse jogo aí. Empate ou vitória do Bahia. Ou no caso, eu iria com mais de um gol no jogo, ou então, né, no máximo, um gol no primeiro tempo também. Mas eu iria muito com empate ou vitória do Bahia nesse jogo contra o Santos aí. Tá bom, gente? Então, essas são as duas dicas aí. Se você não conhece, portanto, a OneXBet, usa o link que está na descrição do vídeo também no comentário fixado para se cadastrar na OneXBet. Beleza, gente? Então, vamos falar sobre o que está acontecendo. Veja, é claro que a gestão do Flamengo é responsável pelo que está acontecendo. É claro. E de onde vem isso? Como é que começou isso no Flamengo? Né? O Flamengo era um clube que vivia... vocês sabem perfeitamente disso, que eu sou um cara que viajei muito pela América Latina, né? Para fazer o meu trabalho. Foram 64 viagens para a Argentina, né? 64 viagens para a Argentina em 10 anos, gente. Tá? Nos últimos 10 anos, mas aí antes da pandemia eu já tinha parado de viajar. Aí quando eu ia para a Argentina, quando eu ia para Peru, quando eu ia para Equador, quando eu ia para Paraguai, quando eu ia para Venezuela, enfim. O Flamengo era motivo de piada. Era motivo de piada. Porque o Flamengo tinha se tornado uma equipe qualquer, fruto de um clube qualquer, que, em virtude do tamanho da sua torcida, uma das maiores do mundo, se não a maior, né? Não poderia entregar aqueles resultados. Não poderia, por exemplo, sabe, ficar tanto tempo sem títulos importantes, não se apresentava a Libertadores de América em condição de ganhar. Era sempre uma piada risível. Notadamente nas competições da Conmebol. Aí veio o trabalho feito pela gestão do Bandeira de Melo, não foi Bandeira, tá? A gestão dele, que tem ele, mas que tem outros, tá? Ok? Que reconstruiu completamente esse Flamengo. Totalmente. E aí, muito boas ideias, embora não praticaram em nenhum momento excelência, tá? Na gestão, mas foi uma gestão muito diferente. Para mim, a gestão que mudou esse Flamengo. E aí o Flamengo acabou crescendo muito. Em 2019 consegue aquele título que consagra, materializa esse crescimento aí. A partir daí, o Flamengo virou uma equipe completamente diferente, muito forte, jogadores foram chegando, né, e as coisas foram acontecendo. Né? O Flamengo passou a ganhar um título grande toda a temporada, no mínimo um, né, 2, enfim. Foi algo muito de acordo com o Flamengo. Não era que era absurdo o Flamengo ganhar 2 vezes, 3 vezes, não. Estava muito de acordo com o que era o Flamengo. Só que, a partir de um certo momento, o Flamengo parou, começou a ganhar menos. E agora tá ganhando quase nada, né? Então veja, quando entra essa gestão atual, a coisa começa a mudar. A gente teve vários episódios ao longo dos tempos aí sobre que materializaram a falta de respeito, de consideração dos dirigentes para os torcedores. Né? Assim como também para problemas que aconteceu na equipe. O cenário claro era o cenário de encastelamento, ou seja, os dirigentes se encastelaram tanto que pararam de se preocupar com o que acontecia do outro lado do muro. Na realidade, perderam a maneira como o seu clube se insere na realidade do futebol. Passaram a ter uma visão extremamente arrogante de que nós somos sempre os melhores mesmo, tal. A gente não precisa fazer grandes coisas para a gente se dar muito bem, que a nossa equipe vai sempre ganhar e tudo mais. O sócio torcedor foi sempre muito maltratado, notadamente aqueles que estão fora do Rio de Janeiro. Né? A gente teve, por exemplo, o episódio da esposa do presidente do Flamengo, né, ofendendo torcedores nordestinos, sendo que o Flamengo é um gigante no futebol do Nordeste, né? E nada aconteceu. Nada. Absolutamente nada. Né? Então foram muitos episódios. E pouco a pouco eles vão ficando cada vez mais encastelados, eles vão tomando decisões ali, né, sem nenhum sentido. O investimento na profissionalização do departamento de futebol não foi feito porque acharam que não precisava. Começaram a indicar um monte de amigos, isso já acontece há muito tempo no Flamengo. Né? Então jogadores sem nenhuma condição provada, sem nenhuma experiência comprovada de experiência, começaram a virar dirigentes do Flamengo. Né? E hoje, né, Juan, Fabinho, enfim, não tem capacidade para ser dirigente do Flamengo neste momento. Tudo isso por quê? Porque eu não preciso buscar qualidade. Porque eu não preciso buscar aperfeiçoamento aqui, não preciso aperfeiçoar o departamento de futebol. Porque nós somos os melhores, vamos ganhar sempre.
E o problema, a partir de um certo momento, esse encarceramento vai ficando cada vez mais profundo e os caras, mesmo quando não ganha, acham que tá tudo muito bem. Até que num certo momento perde-se completamente ali a visão de como o Flamengo realmente se insere no futebol brasileiro, né, e sul-americano. E aí começa a ter um monte de patotada, erro atrás de erro e tudo mais, né? O vereador, que jamais deveria ser, por exemplo, o dirigente, o homem forte do futebol do Flamengo, virou o homem forte do futebol do Flamengo por conselho vendido, né, que aprovou isso daí, né? Então acontece, e aí começou, em virtude do vereador ser um parlamentar, ele começou a usar muito mais ainda os jogadores para ganhar capital político. E aí começou o apadrinhamento absurdo, né, dos jogadores por parte dos dirigentes. Esse foi o golpe fatal, gente. Hoje você tem um monte de jogador mimado ali, que às vezes o Flamengo não faz reformulação, reparem. O Flamengo reformula, em tese, quando os jogadores são contratados por outro time. Mas o Flamengo nunca tomou a decisão de fazer uma reformulação. E reformulação é importante para gerar leveza no ambiente. No Flamengo, o jogador, ele se aposenta, independente de estar jogando bem ou não, basta ter nome. E ainda vira dirigente. Né? Isso vem acontecendo com todos. O Diego vai ser o próximo dirigente do Flamengo. Qual é a competência? Porque o cara, quando ele deixa de ser jogador, né, ele não vai virar necessariamente um bom dirigente só porque era um bom jogador. Né? Ainda que tenha uma preparação para isso. E no caso, se quer a preparação, gente. O cara de cara vira um diretor, não sei o quê, enfim. Então, é evidentemente que isso não ia dar certo. Né? E não vai dar certo nunca. Agora, eles entraram numa sinuca de bico. Por quê? Porque, sabe, não dá muito para caminhar para trás. Não dá, de repente, agora pro vereador começar a brigar com os jogadores, porque os jogadores vão para cima dele. A solução do Flamengo, evidentemente, passa necessariamente pela saída do Brás imediatamente. Imediatamente. Ele tem que receber um pé na bunda e sumir o Flamengo. O Landim também, né? Mas o Landim é mais complicado, porque ele é presidente. E o Flamengo precisa, na verdade, contratar profissionais para profissionalizar, gente, o departamento de futebol. Ali nada é profissional, gente. Nada. Absolutamente nada. Até porque os amigos estão sempre ali no poder. Essa partida contra o São Paulo foi vergonhosa. Mas, veja, mais um exemplo de que as coisas estão muito graves. Porque terremotos acontecem na Gávea e ninguém para discutir o que está acontecendo. Está tudo sempre muito bem. Vamos pegar o exemplo aqui daquela partida contra o Olímpia. Depois daquela partida contra o Olímpia, gente, depois do comportamento dos jogadores dentro de campo, aquilo era para parar tudo. Absolutamente tudo. Fazer um balanço total do que estava acontecendo. Cabeças deveriam rolar. Porque aquilo foi absurdo. O que os jogadores fizeram em campo foi uma agressão à história do Flamengo. Foi uma violência à história do Flamengo. E nada aconteceu. Assim como antes também, quando perdeu de forma vexatória algumas partidas eliminatórias ou não, nada aconteceu. Não parou-se para fazer um debate. Somente agora, alguns grandes jornalistas estão tocando nesse ponto. Mas muitos deles também foram coniventes com tudo isso. Né? Porque nunca falaram, sabe, você não via debate numa ESPN, no Sport TV, em outras emissoras e também da parte de alguns jornalistas independentes, sobre a contradição de ter o Flamengo, um parlamentar, como seu homem forte no futebol. Ninguém nunca tocou nesse ponto. Por que não toca nesse ponto? Né? Então, na verdade, a coisa ficou tão complicada que hoje o técnico, ele é certamente um dos melhores culpados, se bem que ele é muito culpado pelo que está acontecendo agora. Agora, todos são culpados, todos os técnicos que passaram, mas eles são, na verdade, menos responsáveis do que a própria gestão. E acho que tem que mudar completamente ali, profissionalizar o departamento de futebol e fazer uma limpa. Gente, Gabigol, rua, meu irmão. É Vitor Ribeiro. Aí vem aquela coisa, mas aí quem é que vai contratar? Porque não tem profissionais. Meu irmão, não dá pra ficar, sabe, sendo refém desses caras. Não dá pra ficar sendo refém de um jogador que vai mandar beijinho pro técnico adversário depois do jogo que a equipe dele perdeu. Ele deveria estar envergonhado. Não, ele vai lá brincar, mandar beijinho pro técnico da equipe adversária. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. E não dá pra aceitar o que está acontecendo no Flamengo. É bizarro. É uma bizarrice. É o fato de que não se para fazer um debate sobre o que está acontecendo. É inacreditável. É surreal. E é absurdo também. É isso.